Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar nossa aula de mandado de injunção, né? Uma aula muito importante. Nós estamos nesse curso agora, nessa parte de ações constitucionais. E aí nós temos a aula de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, né? Temos a aula de ação civil pública e todas são muito importantes porque todas caem na prova da OAB e na prova de concurso. Eu sou o professor Franklin Lobato e agora nós vamos continuar com a nossa aula de mandado de injunção, tá? Beleza, vamos começar com a introdução. O mandado de injunção, ele originou-se na Inglaterra no século XIX e nasceu no juízo de equidade. É um remédio próprio da equity, outorgado por um juízo discricionário na falta de norma legal. Então, para vocês entenderem a origem do mandado de injunção, é inglesa. E toda vez que não havia uma norma legal para o exercício de um direito fundamental, se usava então o mandado de injunção, tá? Que regula a matéria quando a common law não oferecia uma proteção suficiente. Vocês sabem que o direito inglês ele se baseia na common law, ou seja, em decisões jurisprudenciais. O que dá ao direito inglês, o direito americano, uma desvinculação maior do que o nosso direito, porque o nosso direito é muito vinculado. Para vocês terem uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos nunca foi, nunca houve uma segunda Constituição dos Estados Unidos. Nós tivemos aí, parece que 7 ou 8 emendas, e tudo isso ocorre porque a Constituição dos Estados Unidos, ela regula muito pouco, de forma muito simples, a vida do cidadão americano. A nossa Constituição não, a nossa Constituição é uma Constituição que quer regular tudo, desde as riquezas minerais, o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, Administração Pública, a Previdência, funções essenciais à Justiça. E isso, quando tu tens uma lei que quer regulamentar tudo, evidentemente que essa lei vai ser modificada com o tempo, porque a todo momento o direito, naquele momento histórico, ele se modifica. Quando nós falamos em common law, não, nós falamos em um direito consuetudinário, decisões jurisprudenciais das cortes inglesas, que vão se aperfeiçoando ao sabor das mudanças históricas. Então eu tenho aqui, alguns autores apontam a origem dessa ação do mandado de injunção constitucional no Writ of Injunction. O Writ of Injunction se pronuncia assim, writ, não é right, tá? Writ of Injunction, do direito norte-americano. O que era esse Writ of Injunction do direito norte-americano? Era uma ação que visava justamente buscar, na ausência de norma constitucional americana, uma forma de resolver o exercício daquele direito. Outros autores apontam suas raízes nos instrumentos existentes no velho direito português, com a única finalidade de advertência do poder competente omisso. E como no direito português era diferente do direito norte-americano, e qual era, professor Franklin, essa diferença? A diferença é que no direito português, quando o cidadão português entrava com mandado de injunção, o mandado de injunção tinha um objetivo apenas de dar uma cutucada no governo português. Ei, governo português, você não está atendendo aqui, não existe uma norma que regulamente o meu direito. Então era, na verdade, uma advertência ao governo português. No direito norte-americano, não. No direito norte-americano, era muito mais do que uma simples advertência. Você obrigava o governo norte-americano, na ausência daquela norma, a
haver uma forma de exercício daquele direito previsto na Constituição. Muito bem. Aí nós vamos para o conceito do mandado de injunção. A origem da palavra injunção procede do latim injunctio. Injunctio. Onis, que significa ordem, formação, imposição. Então, a origem em injunção já dá uma etimologia de ordem, imposição e não mera advertência. E aí ele procede de injungere, que significa mandar, ordenar, impor uma obrigação. O direito norte-americano, ele encampou esse sentido. Quando um cidadão americano entrava com mandado de injunção, havia uma ordem, havia uma imposição de uma obrigação ao governo americano para que desse vazão legislativa para que aquela pessoa pudesse exercer aquele direito. Lembrando que no direito português era diferente, era apenas uma advertência para que o governo pudesse dar um jeito de fazer aquela norma para aquela pessoa exercer o seu direito. Bom, o artigo 5º da Constituição Federal preceitua: conceder-se-á mandado de injunção sempre que na falta de norma regulamentadora se torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos repetir? Vamos lá, repetindo. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que existe uma falta de norma regulamentadora. Então, tu tens um direito, mas não há uma norma que regulamente aquele teu direito. Por exemplo, nós vemos aí a questão da greve. A nossa Constituição diz que o trabalhador tem direito à greve, mas não existe ainda uma norma regulamentadora que tenha estipulado como é que vai ser feito o exercício desse direito de greve. Aí você vai me perguntar: bom, professor, mas e aí? Como é que faz? Nesse caso, puxa-se um pouco do common law inglês. São decisões judiciais que vêm sendo reiteradamente proferidas no sentido de que, quando se tratar de serviço essencial, e aí eu tenho, por exemplo, serviço de saúde, de transporte público, há necessidade de manutenção de uma porcentagem mínima do serviço, mesmo que a outra parte fique de greve. Isso não está regulamentado em lei. Então, a concessão do mandado sempre que houver uma falta de norma regulamentadora e essa falta torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Quais são os direitos previstos na Constituição? São os que estão no artigo 5º, né? E, fundamentalmente, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadão brasileiro, à soberania do país e à cidadania de cada uma das pessoas, tá? Então, firmem aí: nacionalidade, soberania e cidadania. Muito bem. Então, professor Franklin, qual é o objeto do mandado de injunção? As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção assemelham-se às da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque, conforme a nossa querida aluna explicou sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando houver uma omissão da norma, eu vou entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade para obrigar o poder público a reconhecer essa omissão para que eu possa exercer aquele meu direito, tá? Então, ela é muito parecida, o mandado de injunção vai se assemelhar a essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão e não decorrem de
todas as espécies de omissões do poder público. Atenção, porque se eu tivesse um mandado de injunção para todas as espécies de omissão do poder público, eu não limitaria a nacionalidade, a soberania e a cidadania, mas tão somente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio intuitivo e de caráter impositivo. Então, eu tenho as atribuições da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e tenho o objeto do mandado de injunção, que são normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio intuitivo e de caráter impositivo. E das prerrogativas das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir a aplicabilidade. Então, por que eu estou falando aqui de legalidade? Porque, em tese, para o exercício de todo e qualquer direito, há necessidade de que nós tenhamos uma norma regulamentadora. Você exerce a sua cidadania através de uma norma regulamentadora. O Estado exerce a sua soberania através de uma norma regulamentadora. Você exerce a nacionalidade através de uma norma regulamentadora. E quando eu não tenho essa norma regulamentadora, eu vou depender de atuação normativa ulterior. E por que ulterior, professor? Ulterior e posterior. É porque existe aquele direito que está previsto na Constituição, mas não existe uma norma regulamentadora daquele direito na legislação extravagante. E aí é que entra a atuação do mandado de injunção. Não existindo aquela norma na legislação que vai regulamentar aquele meu direito, eu posso entrar com mandado de injunção. Requisitos. Primeiro, falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional. Então, houve aqui uma omissão do poder público. Um exemplo disso, o direito à greve. Nós não temos uma norma regulamentadora que diga sobre o direito à greve. Número 2, inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Essa ausência da norma inviabiliza o exercício do meu direito. Quais são? Nós temos aí, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, tu ficas, por exemplo, inviabilizado de exercer, de alguma forma, o teu direito à nacionalidade brasileira. Tu nasceste de pai brasileiro e mãe brasileira no estrangeiro. Tu estás a serviço, os teus pais estavam a serviço do teu país. Embora tu tenha nascido no estrangeiro, tu és brasileiro, pela própria Constituição. Aí vamos supor que não tivesse uma norma regulamentadora e por isso tu não pode ser registrado como um cidadão brasileiro. Tu entrarias com mandado de injunção. Só para dar um exemplo. Soberania. O Estado brasileiro exerce a soberania sobre o seu território, o mar territorial e o que nós chamamos de coluna atmosférica, né? Tudo que passa por cima do nosso território é da nossa soberania. Imaginemos que eu não tivesse uma norma regulamentadora que disciplinasse, por exemplo, a entrada e saída de aeronaves, aviões, helicópteros no espaço aéreo brasileiro. Se entra uma aeronave estrangeira no espaço aéreo brasileiro, deve ter uma norma regulamentadora que vai disciplinar o que vai ser exigido dela. Você já deve ter visto naqueles filmes americanos. O avião estrangeiro disse, ó, atenção, base, aqui é a Delta, não sei das quantas lá, 127, chamando base para informar, estamos entrando em território brasileiro. Gostaríamos de saber se temos a permissão para aterrissar em território brasileiro. Ele tem que pedir uma autorização. Se ele não pedir autorização, vai lá os caças e abatem aquele avião porque é considerado invasão. Vocês já devem ter visto isso em filme americano. Vão lá aqueles caças, né, americanos e fala pro cara, olha, se você não descer
não desce o avião, senão a gente vai explodir o teu avião. Porque o cara está invadindo o espaço aéreo americano. Bom, e o direito à cidadania? Direito à cidadania, aí é muito amplo, né? Eu posso falar, por exemplo, de como você retirar a sua identidade, o seu CPF, a sua carteira de trabalho, você votar. Imaginemos que eu não tivesse uma norma que regulamentasse o seu direito de voto. Eu poderia, então entrar com mandado de injunção para regulamentar essa situação. Então, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público, né, e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. Quando o poder público é omisso e não me dá uma norma para o exercício do meu direito, eu posso entrar com mandado de injunção. Legitimidade ativa. A pergunta é, na prova, quem pode entrar com um mandado de injunção? Quem tem legitimidade para ajuizar um mandado de injunção? O mandado de injunção poderá ser ajuizado por qualquer pessoa cujo exercício de um direito de liberdade ou prerrogativa constitucional esteja inviabilizado. Então, professor Franklin, não é qualquer pessoa que pode entrar com mandado de injunção? O Ministério Público, por exemplo, não pode entrar com mandado de injunção se não for representando uma pessoa, um grupo de pessoas que estão inviabilizados do exercício daquele direito. Quem tem legitimidade ativa para entrar com mandado de injunção é aquela pessoa que tem o direito inviabilizado pela omissão do poder público. Você que tem um direito inviabilizado é que pode ajuizar a ação. Ah, professor, mas então ninguém pode ajuizar em meu nome? Não, porque o legítimo, parte legítima é você. Esse direito está sendo inviabilizado em virtude da falta de norma reguladora da Constituição Federal. Então, por exemplo, imaginemos que o sindicato dos professores resolvesse entrar com mandado de injunção para regulamentar o direito deles à greve. Era uma hipótese. Cada um dos professores, representado pelo sindicato, já que a greve afeta o sindicato, e aí por uma questão de representação para se provar legitimidade, cada um passaria uma procuração outorgando poderes ao sindicato para a representação daquele grupo de professores. Mas o correto é que cada um dos professores que está em greve e que não tem esse direito regulamentado poderia ingressar com mandado de injunção. Anote que, apesar da ausência da previsão expressa da Constituição Federal, é plenamente possível um mandado de injunção coletivo, tendo sido reconhecida a legitimidade para as associações de classe devidamente constituídas. Eu estava agora falando nisso. Eu tenho uma associação de classe, uma associação de professores. Eles podem ajuizar o mandado de injunção em favor daqueles professores? Podem. O sindicato, que representa os interesses de professores, pode ajuizar um mandado de injunção coletivo? Podem. Legitimidade passiva. Aí é um problema relacionado a contra quem eu vou ajuizar aquele meu mandado de injunção. Então, o sujeito passivo será somente a pessoa estatal, ou seja, União, Estados e municípios. Uma vez que o polo passivo da relação processual, instaurada com o ajuizamento do mandado de injunção, só aquelas pessoas estatais podem estar presentes. E num caso de norma regulamentadora por parte da Constituição Federal, nós vamos ajuizar contra a União, pois somente esses entes estatais podem ser imputados dever jurídico emanado de provimentos normativos. Eu não posso responsabilizar
sociedade de economia mista. Eu não posso responsabilizar a autarquia, porque nós estamos falando em mandado de injunção por omissão de norma constitucional, tá? Então, os particulares não têm legitimidade passiva ad causam. Eu não posso, por exemplo, entrar contra a escola como professor para regulamentar o meu direito de greve, porque a escola não é entidade, não tem legitimidade passiva, não é entidade estatal, somente contra entidades estatais, União, Estados e municípios. Omissão na Constituição Federal, omissão na Constituição do Estado, omissão na Lei Orgânica do município. No mandado de injunção serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada a legislação específica, conforme determina o artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8.038/90. Então veja, o próprio mandado de injunção necessitaria de uma norma regulamentadora específica. Então eu posso entrar com mandado de injunção para ser criada uma norma regulamentadora do mandado de injunção? Sim. E na ausência de norma regulamentadora, eu vou usar o quê? Eu uso as disposições do mandado de segurança. Como assim, professor? Há uma omissão do poder público e como eu tenho que usar a norma regulamentadora do mandado de segurança, quanto tempo eu tenho para ajuizar aquele mandado de injunção? Por exemplo, 120 dias. Professor, e se eu não ajuizar, havendo ofensa ao meu direito, eu não conseguir exercer a minha cidadania, a minha nacionalidade, e eu quero entrar com a norma regulamentadora e eu não entro em 120 dias, você vai perder o direito de ajuizar um mandado de injunção, porque você tem um prazo de 120 dias para fazê-lo. Por exemplo, que ele segue o mesmo procedimento do mandado de segurança. Competência. Bom, o artigo 102, parágrafo, inciso 1º da Constituição Federal, determina que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da mesa de uma dessas casas. Então, toda vez que a norma regulamentadora depender de iniciativa do Presidente, da Câmara e do Senado, você vai ajuizar o mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, vamos lá, essas casas legislativas, que são o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, quando houver ausência de norma regulamentadora do Tribunal de Contas da União, um dos tribunais superiores, e aí falta norma regulamentadora do Tribunal Superior Eleitoral, falta norma regulamentadora do Tribunal Militar, tá? Ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, através do mandado de injunção, não havendo norma regulamentadora, eu posso usar a ação contra o Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal prevê ainda, no artigo 105, incisos 1º, que compete ao Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos ver quando competiria ao STJ o processo de julgamento do mandado de injunção. Quando? Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta. Então preste atenção, foi um órgão federal da administração direta ou indireta.
excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal que nós acabamos de ver. Então, se não foi presidente da República, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas ou do próprio Supremo ou dos tribunais superiores, é uma autoridade federal e não é uma norma regulamentadora, eu vou entrar com mandado de injunção perante o Superior Tribunal de Justiça, salvo que for da competência do Supremo e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, tá? Então, se a norma for de autoridades superiores, Supremo Tribunal Federal. Se a norma for de autoridades federais inferiores àquelas já da competência do Supremo, eu vou entrar no STJ. O artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição, prevê a competência do Tribunal Superior Eleitoral para julgar em grau de recurso o mandado de injunção que tiver sido denegado pelo TRE. Imagine, por exemplo, naquela hipótese que eu estava falando, de falta de norma regulamentadora para o exercício do direito de voto. Eu sou um eleitor, tenho direito à cidadania, quero exercer o direito de voto e não tenho uma norma regulamentadora. Eu entro perante o Tribunal Regional Eleitoral, esse tribunal me denega a ordem para o mandado de injunção, consequentemente, qual é o próximo órgão que eu vou ajuizar a ação? Tribunal Superior Eleitoral. Decisão e efeito do mandado de injunção. A questão é, quais são os efeitos dessa decisão? E essa decisão teria aquele caráter que puxa o direito português, que é uma mera advertência, ou ela teria um caráter mais próximo do direito anglo-saxão, direito americano, direito inglês, em que é mais uma imposição de obrigação ao poder público? Então, eu tenho posições aqui. Nós não queremos aqui ser senhores da verdade, porque aqui é o que nós chamamos de direito, onde 2 e 2 nem sempre é 4. Muito bem. Primeira posição, que nós chamamos de posição concretista, individual direta. Posição concretista, o Poder Judiciário imediatamente, ao julgar procedente o mandado de injunção por ausência de norma regulamentadora que inviabilize o direito, o exercício da nacionalidade, soberania e cidadania, implementa a eficácia da norma constitucional do autor. Essa é a posição concretista, individual, direta. Ou seja, o órgão judiciário concretamente, daí vem uma palavra concretista, ele obriga, ele implementa a eficácia da norma. Né? De uma certa forma, isso é feito pelo próprio Poder Judiciário. No caso das greves, não há norma regulamentadora, mas o Judiciário disse, não, você tem o direito à greve, mas tem que manter nos serviços essenciais X% de trabalhadores. A outra posição é a concretista individual intermediária. Para essa posição, após julgar a procedência do mandado de injunção, se fixa ao Congresso Nacional o prazo de 120 dias para a elaboração da norma regulamentadora. O problema dessa posição, meus queridos alunos, é que quando o órgão do Poder Judiciário estipula o prazo de 120 dias para que o Congresso discipline, possa regulamentar aquela norma, o que é que acontece? Passa os 120 dias, a maioria das vezes o Congresso não o faz. Portanto, a eficácia do mandado de injunção nesta corrente se torna ineficaz, inócua. Porque tu entraste com o mandado de injunção, percebe bem,
tu conseguiste o reconhecimento de que existe uma norma, uma omissão de norma regulamentadora, o Poder Judiciário fixou o prazo de 120 dias para que o Congresso Nacional elaborasse a norma, o Congresso Nacional não elabora, e você me pergunta, tá, professor, e aí, o Congresso não elaborou, o que que acontece? Nada. Nada, nada. Por quê, professor? Porque o Judiciário não pode multar